quando você toma a decisão de dizer, Senhor, eu quero viver completamente conduzido e alimentado pelo Espírito Santo, você tem uma vantagem sem tamanho nessa terra. Mas você não precisa. Boa sorte. Boa sorte tentando ficar sexualmente puro por conta própria. Como isso está funcionando? Nossa, mas que silêncio. Boa sorte. Quando falamos de Carl e pureza, lobo em pele de cordeiro é exatamente a imagem que me vem à mente. Ele era um dos pastores mais conhecidos do país. Sem emprego e tentando consertar seu casamento, Carl Lentz está fazendo controle de danos. Ouvi aquilo que aquela pessoa que me envergonhou sobre pureza e sexo tinha seus próprios problemas. Eu não sei, isso é duro. É literalmente a definição de um hipócrita. mais alegações de comportamento incomum para um pastor. Eu queria nunca ter dado a ele um pouquinho de controle. A queda recente de Carl Lentz desencadeou uma onda de escândalos para a igreja que Brian Houston criou na Austrália há mais de 30 anos. Hillsong, o escândalo por trás da mega igreja. Virginia Beach, Vancouver. Olha, nós frequentávamos este lugar, o Colégio Frank W. Cox. Foi aqui que o Carl Lentz fez o ensino médio, onde eu fiz o ensino médio, com alguns anos de diferença, né? Falando no diabo. Então. Falando no diabo é a Wave Church. Foi onde tudo começou. Eu sou a Jacqueline e eu frequentei a Wave Church por 17 anos. Então, desde que eu tinha 17 até os 34 anos. Eu sou a Semi. Eu frequentei a Wave Church por uns 8 anos e estagiei com Carl Lentz, que era o pastor do Ministério de Jovens Adultos antes da Hillsong. Os meus filhos ainda acenam para a igreja quando a gente passa. É mesmo? E Os como mais eles reagiram a velhos, isso? Eles não entenderam, tipo, por que eles deixaram de ver os amigos, sabe? E essa foi a parte mais difícil pra gente também, deixar os nossos. Então eu tive que explicar pra eles. Bom, a mamãe não entendia que o jeito que estava sendo guiada não era como Deus queria. A Wave Church é uma igreja não denominacional em Virginia Beach. Qualquer coisa que não é fé é pecado. O Steve Kelly é o pastor sênior da Wave Church. A Bíblia diz, se você vem a Deus, venha com a crença de que Ele existe. O Steve Kelly é um cidadão australiano. Ele trabalhou na Hillsong Church cerca de 10 anos e depois se mudou para Virginia Beach para pastorear a igreja. Isso foi em 2001. O estilo da Wave Church foi influenciado pela Hillsong. Brian Houston tem sido convidado a pregar nos cultos da Wave. Eu amava as pessoas de lá. Eu achava bem profundo. Eu não achava que era superficial. E eu saía de lá toda semana sentindo esperança. Você pode ter esperança sem ter fé, mas você não pode ter fé sem esperança. Em algum momento, apresentaram esse casal, o Carl Lentz e sua linda esposa Laura. Carl e Laura Lentz, 2003. Quando estudávamos na mesma escola, ele era 3 anos mais velho que eu e conhecia a minha irmã mais velha. Então, o pouco que eu sabia dele era pelos meus amigos. Mas ele tinha uma certa reputação. Quando conheci na Wave, ele perguntou, você tem uma irmã mais velha, né? E eu falei, é. E ele disse, ela é bonitona? Eu falei, ela é bonita. E ele, eu acho que eu me lembro dela. Olha, isso me incomodou um pouco, tipo, é assim que você me conhece agora? Eu só tinha ouvido falar um pouco dele, mas ele era um jogador de basquete espetacular, pelo que eu soube. Ele estudou na Cox e depois na NC State. E, como ele mesmo dizia, ele era meio mulherengo. Ele costumava dizer que era aberto sobre o passado dele, e ele nos contou que ele aproveitou bastante antes da Laura. Mas
Ele acabou estudando na Hillsong Bible College, na Austrália, e foi lá que ele conheceu a Laura. Quando você vai pra lá, é porque você provavelmente quer ser pastor. Carl se formou na faculdade Hillsong em 2003, voltou para Virginia Beach, onde se tornou pastor na Wave Church. Ele era definitivamente valioso. Mais jovens adultos começaram a ser atraídos para lá só pela presença dele na igreja. Quando eles chegaram, pareciam brinquedos novos. Eles eram bonitos, tinham um relacionamento incrível e se tornaram os pastores dos jovens adultos. E aí, galera? Nada de sentar. Vocês estão doidos? Ainda nem começou. Depois disso, tudo mudou. Quando o Carl chegou, era uma comunidade com uma cultura com um jeitão diferente. O papel pastoral mudou completamente a vibe. O que vocês estão fazendo essa noite é dizer: Jesus, eu tô saindo do que eu era porque eu tô prestes a ser. Eu comecei definitivamente a notar um pouco de controle. O meu pai me disse uma coisa brilhante, e podem procurar, é verdade. Mais de 90% da identidade de uma jovem vem das palavras do pai dela. E meu pai me disse: você tem que conseguir a sua garota antes de todo mundo. Tem que dizer a ela quem ela é. O pastor anterior era muito mais gentil e compassivo e compreensivo em relação às dinâmicas do relacionamento. Então achei isso um grande contraste. Havia muitas regras de namoro. Havia muitas restrições em torno de estar num relacionamento. Eu vou citar umas. Namorar por um ano inteiro antes de dar o seu primeiro beijo. E também só dizer eu te amo depois do pedido de casamento. Ele sorria muito, ele era muito suave. Era fácil conviver com ele, contanto que você fizesse o que ele mandava. Eu me lembro de sentir que fomos postas no nosso lugar. Isso é, assim... Isso é o que você faz, se serve como mulher. É assim que você se comporta, é assim que você se veste. Parecia muito restrito. Não existe um pouco de sexo e um pouco de pureza. Nós temos que realmente viver as nossas crenças. Eu sentia que, em geral, a pureza surgia muito na pregação. Do Carl. E sim, basicamente era assim. A gente vai se meter até nisso, moça. Vocês não podem ter um pouco de vocês, um pouco de mim e um pouco de Jesus. Isso não é um coquetel. Mas agora, pensando melhor como adulta, eu odeio dizer que eu tô mais velha, mas eu tô. E quando eu penso nisso, eu digo, uau! Se ele tava tão preocupado com essas coisas, devia haver uma razão pra isso tudo acontecer. Sei que é aleatório falar sobre pureza, normalmente deixamos isso pro ensino médio. Mas adivinhem, isso ainda importa quando se administra igrejas. A entrevista a seguir foi gravada com uma ex-funcionária da Wave Church. Devido a um acordo de confidencialidade, ela pediu que sua identidade fosse disfarçada. Eu fiquei na Wave por alguns anos antes do Carl sair. A impressão que eu sempre tive... Eu lembro que eu ia para as reuniões de líderes e... ele martelava isso na nossa mente. Não façam sexo antes do casamento. Ele era categórico com isso. Senhor, guarda o meu coração puro, os meus pensamentos puros, qualquer área da minha vida que foi invadida, Senhor, por favor, me ajude a manter essas mãos limpas. Só o que eu conseguia pensar era, nossa, esse cara, nós fizemos muito sexo antes do casamento. Eu acho que é o mesmo fenômeno psicológico dos terapeutas, que tem um monte de problemas. E, em vez de buscar ajuda para eles mesmos, dizem... Eu vou dizer para outras pessoas que elas precisam de ajuda. Porque quando você está passando um conceito com tanta veemência, você não consegue passá-lo. Você só consegue olhar para si mesmo. E aí, gata? Oi. Eu gosto de você. Eu tô feliz por conhecer você
Eu tô sem palavras, ou energia, ou sei lá, eu tô completamente perdido. Eu nem consigo dormir, tá difícil. Mas se eu estiver a 16 quilômetros de você, eu vou até você. Muitas vezes ele me mandava vídeos falando para a câmera, porque se ele mandasse mensagem eu não ia responder, então para criar uma conexão, ele mandava vídeos para eu ver o rosto dele. Eu gosto de você. E quando eu tiver um momento, eu quero ficar com você. É assim que é. Mas eu gosto de você. A gente se fala em breve, com certeza. Tchau. Começou em maio. Era uma sexta-feira. Eu estava no parque, perto da minha casa, e eu lembro que ele estava se apoiando num banco, se alongando. Ele estava só olhando para mim. A gente sabe quando um homem te olha diferente enquanto te observa. Tem aquela energia que é difícil de explicar. Ele não parava de me encarar. Era quase 6, o sol estava para se pôr. E aí eu pensei, ok, tá na hora de ir embora. E ele começou a caminhar comigo. O papo dele era agradável. Ele me falou, você é do Oriente Médio? As mulheres mais bonitas vêm do Oriente Médio. E a gente continuou caminhando. E ele me fez um monte de perguntas. E aí eu pensei, a gente acabou de se conhecer, você tem que pegar mais leve. E a gente caminhou até o final do parque. E aí eu disse, tá, beleza, agora eu vou por aqui. E aí ele disse, tá, eu vou por ali. Ele pegou o celular dele, me deu e me pediu para escrever o meu telefone, mas eu tive que escrever no bloco de notas dele. Eu achei aquilo muito estranho, porque geralmente os caras me pedem meu número, mas não põem no bloco de notas. E eu perguntei, qual é o seu sobrenome? Porque eu quero salvar o seu nome e telefone. E ele disse, não, sabe como é que é? As pessoas pesquisam os outros na internet, isso não é legal, é melhor conhecer a pessoa antes. E aí eu pensei, essa foi a resposta mais estranha que eu já ouvi. Eu sou muito exigente em relação ao que me atrai, e essa situação foi muito diferente. Eu me senti atraída por ele. E aí ele disse, eu te mando uma mensagem mais tarde, se você estiver livre, a gente pode, sei lá, tomar uma tequila. Foi o que ele disse, e eu disse, ok, combinado. Então eu caminhei até a minha casa, mas eu não resisti, eu tive que pesquisar. E aí eu pensei, eu vou pesquisar esse cara agora, eu vou sair com ele amanhã sem saber nem quem ele é. E aí eu fui pesquisar e eu encontrei um jeito de procurar telefones que podem te informar tudo sobre a pessoa. E quando ele apareceu, eu pensei, caramba, eu já vi esse cara antes. Eu vi esse cara quando eu fui à igreja. O que eu realmente quero? Eu quero essas coisas carnais, mundanas, felizes, ou realmente quero mais de Jesus? Quando eu estava no meio do meu divórcio, uma amiga me levou lá na igreja porque eu estava muito deprimida com a separação. Mateus capítulo 5. Por acaso tem alguém aqui, recém-chegado à nossa igreja, que sabe do que se trata? Levanta a mão. Eu achei engraçado a maneira que eu reencontrei esse indivíduo que eu tinha conhecido anos atrás e de repente ele estava ali, bem na minha frente. Ele me mandou uma mensagem e eu perguntei, você é casado? E ele disse, sou. E eu perguntei, há quanto tempo? E ele disse, já faz 17 anos. Mas é o seguinte, no fim das contas, todos nós acabamos numa situação em que nos sentimos atraídos por alguém. E você pode se enganar, porque você sabe que está fazendo uma coisa que não deve fazer. Quando uma coisa é difícil, aí você quer ela mais ainda, não é? Ele foi até a minha casa. E eu disse pra ele, escuta, eu não tô julgando você, mas eu quero dizer que eu pesquisei sobre você. E eu sei quem você é. Eu só queria saber se tem alguma coisa errada com o seu casamento, por que você tá aqui, por que você tá nessa posição sentado na minha casa. E ele disse, eu nunca fiz isso antes, não tem nada de errado com o meu casamento. E aí ele disse, eu sei quando eu olho pra alguém e quando eu vi você, eu vi que tem tudo o que eu quero em uma mulher. Para mim foi muito estranho. Eu me senti atraída por aquele cara. Obviamente, era uma zona de perigo. Mas eu também perguntei a mim mesma por que eu vi esse cara quando eu estava mal lá em 2013. E anos depois, eu encontro com ele num parque. Como acontece uma coincidência dessas? Dizem que nós somos muito parecidos, ele e eu, que nos encontramos porque nós dois estávamos mal.
E eu vi sentido em tudo quando disseram isso, porque eu acredito muito que essas coincidências acontecem porque eu acho que tem um propósito ali. Alguma coisa dentro de mim me disse, essa é uma conexão muito grande e muito forte. A gente se encontrou na sexta e no sábado eu o vi rapidinho no parque e no domingo à noite ele já estava na minha casa. E aquela foi a primeira vez que a gente se beijou de fato. E aí, gata? Oi. Oi, garota. Eu tô folheando a minha Bíblia e ela tá incompleta. Porque eu tô no livro de números e o seu não tá aqui. Não tá. Acha que o Carl era um mulherengo quando ele estava na Wave? Acho. Na época, eu até tinha uma amiga com quem ele tentou dormir. Essa era uma característica muito, muito conhecida do Carl. Eu acho que pessoas como ele são muito intuitivas sobre onde podem procurar suas presas. As minhas interações com o Carl rapidamente se tornaram negativas lá pelos meus 19 anos. O cara com quem eu estava namorando, nós namorávamos há pelo menos 1 ano e nós... Eu não quero dizer cedemos ao pecado, porque nós decidimos, ter um momento de intimidade. Mas nós dois nos sentimos culpados em seguida, porque éramos muito jovens e realmente amávamos o Senhor. Amávamos mesmo, mas nós nos amávamos também. No final de cada culto, geralmente há um convite para pedir a Jesus que entre em sua vida pela primeira vez ou que você retorne à sua fé se você a deixou. Eles te convidam para sair do seu assento e ir lá para frente. O meu namorado ergueu a mão no final do culto para chamada ao altar e eu pensei, caramba! Então eu ergui a mão e fomos lá para frente juntos. Depois fomos convidados para uma sala um pouco mais tranquila. Estávamos eu, o meu namorado e o Carl Lentz. Não tinha mais nenhuma mulher presente e o Carl conduziu a discussão. Nós contamos que tínhamos dormido juntos. Fomos muito francos sobre o nosso pecado. Foi só uma vez. E ele perguntou, vocês usaram proteção? E eu imediatamente interrompi. Sim, é claro que nós usamos proteção. Claro que sim. E a resposta dele, então, foi... Ha! Então foi premeditado. Eu tinha certeza que nada de bom ia sair dessa conversa com o Carl, depois que eu admiti a minha culpa, mas eu meio que esperava uma resposta diferente dele, pra ser honesta. Eu acabei de compartilhar uma coisa muito pessoal com você e agora você tá usando a minha resposta pra me envergonhar e me condenar? Ele passou de ouvinte da conversa pra... Você tá fora da equipe de louvor por 6 meses e do coro. E você tá fora da equipe a que ele participava. Nós não achamos que vocês deveriam namorar. E não devem se falar nem por telefone pelo menos 6 meses. E, sim, eu quero dizer que eu ainda tô com isso entalado, porque a gente podia ter saído daquela reunião e dito, dane-se isso daqui, amor, vamos pra outro lugar, a gente pode achar outra igreja. Mas não, a gente saiu daquele culto, e a gente tinha rompido. Estávamos condicionados. Quando você frequenta essa igreja e tem toda essa prosperidade e sucesso, e é isso que você almeja, não parece tão controlador se submeter a certas coisas. Então é muito fácil, é o que eu quero dizer. É muito fácil, foi muito fácil para mim me submeter. Você pode nos dar uma linha do tempo? Quanto tempo você e o Carl ficaram juntos? 5, foram 5 meses. Então eu e o Carl ficamos 5 meses juntos.
Ele continuou vindo à minha casa. Em algum momento, ele tirou o colar. Ele estava usando um pingente de águia. E ele me deu o pingente e começou a chorar. E ele disse que nunca ficava vulnerável, mas estar perto de mim o fazia se sentir vulnerável. Só que aí depois eu vi que isso era papinho dele, porque as pessoas que frequentavam a igreja diziam que ele chorava o tempo todo no palco. Eu me lembro de estar lá com lágrimas nos olhos. Eu não sei por que eu tô tão choroso. Eu amo pessoas. Vocês estão se perguntando se eu tô emocionado? Com certeza. Isso é falso. É só pra TV. Eu conheci ele, eu acho que muito mais do que qualquer outra pessoa. E eu acho que ele era o personagem do seu próprio show. E eu era só um complemento, sabe? Ele sempre quis sentir que era alguém importante. Eu nunca fiz parte da cultura cristã desse jeito. Eu não sei o que ele realmente faz na igreja. Eu só sei que essa persona, aquele caos, ele trouxe para minha vida. Aqueles que vivem segundo a carne têm suas mentes voltadas para o que a carne deseja. A mente governada pela carne é morte, mas a mente governada pelo Espírito é vida e paz. Com toda aquela coisa de pureza, quando você peca, não é que não há esperança, porque para isso existe o casamento. Então o casamento era o brinquedo novo. Depois que o Carl teve a conversa com a gente, não teve realmente um desfecho para mim e aquele cara. Agora saltamos no tempo, pro meu primeiro casamento, que foi só um ano depois. Aquela mesma garota imperfeita e imatura agora está casada. Eu me casei depois de estar com ele por 3 meses. Nossa! Porque fizemos sexo. Então, iam pedir pra gente romper ou sei lá o quê. Então, nós fugimos e fomos à prefeitura e nos casamos. Era eu me entregar de novo com o eu fiz sexo de novo? Ou voltar com o marido. Esse relacionamento foi definitivamente, sei lá, difícil para uma jovem de 21 e outro de 23 anos lidarem. Nós ficamos casados por uns 7 ou 8 anos e o término foi muito duro. Foi realmente muito difícil para mim. Eu tenho 41 anos, eu sou casado há 16 e estávamos... Obrigado. 16 anos. É incrível. Estar casado não é fácil, mas é ótimo. Ao longo dos meses em que a gente estava junto, chegou ao ponto em que eu percebi que ele sempre faz coisas convenientes para ele. Ele sempre dá um prazo quando ele pode fazer as coisas. E chegou a um ponto em que eu queria sair com ele, mas ele nunca podia sair comigo. E foi aí que eu vi que sempre era do jeito dele ou de jeito nenhum. Chegou num ponto que eu comecei a mandar textos enormes do tipo: adeus, eu nunca queria ter te conhecido no parque. Nós discutíamos muito. E quando eu comecei a recuar e dizer, eu não quero mais isso, me deixa em paz, fique sabendo que se você tentar se afastar dele, ele não vai deixar você ir embora. A iniciativa tem que ser dele. A gente tem um relacionamento estranhamente complexo e nada nunca foi normal. Quanto mais eu dizia não pra ele, mais ele continuava voltando. Esse é o meu dilema. Eu tô cansado e eu sinto a sua falta. Eu tava pensando em você... e me perguntando se estava bem hoje. E se eu deveria mandar mensagem ou se seria pior eu responder ou não responder. Aí eu comecei a entender. Essa pessoa não consegue perder uma batalha. Se você concordar de tempos em tempos, eu aviso que estou pensando em você e que espero que esteja bem. Eu gostaria de perguntar honestamente o que você quer que eu faça. Porque se for mais fácil para você seguir com a vida, eu não... perguntar, oi, como você tá? Como tá o seu dia? Ou eu tô pensando em você. Eu não vou fazer isso. Mas aí ele disse uma coisa muito intrigante pra mim. Ele disse, no fim do dia eu volto pra minha família e você volta pro nada.
E eu pensei, uau, isso foi um tapa na cara. Eu comecei a perceber que era igual ao que se ouve por aí, sobre pessoas que têm poder sobre você. Foi a coisa mais tóxica com que eu já tive contato na vida. Era realmente insalubre. Só trouxe muita dor para minha vida. Eu sempre disse que se eu pudesse nunca ter conhecido Carl, eu o faria, porque não é uma coisa que eu queria que acontecesse na minha vida. Só que aconteceu. Eu falo com você em breve, com certeza. E talvez bata a sua porta. Nunca se sabe. Tá legal? Tchau. Eu recebi uma mensagem dele dizendo que a gente não podia trocar mensagens e que descobriram tudo no computador dele, no escritório. Aí ele me ligou do corredor de onde ele estava hospedado e disse: a minha esposa descobriu tudo e eu não posso falar agora, eu falo com você mais tarde. E desligou na minha cara. Quando ele veio com aquele post no Instagram, eu disse, você tem que me ligar. E ele disse, eu não posso ligar para você agora, tem um paparazzi aqui e tal, tal. E eu disse, uau, eu não dou a mínima para essas pessoas. A última vez que a gente se falou foi por 1h30 e ele disse, você tem que sumir, e me disse, não se preocupe, ninguém sabe quem é você, ninguém sabe a sua identidade. Eu paguei muito dinheiro para enterrar o seu nome. Eu ouvi sobre a Hillsong pela primeira vez quando os meus editores pediram uma matéria. Eles só disseram, ei, escreva sobre esse pastor que é tipo famoso e costumava ser amigo do Justin Bieber. A tarefa inicial era sobre ele ter postado no Instagram, porque ele foi o primeiro a anunciar que tinha traído a esposa. E quando eu li o post do Carl Lentz, eu lembro de pensar, esse cara tá maluco. A foto mostrava ele, a esposa e os 3 filhos, super fofos. E a mensagem que tinha ao lado era bem direta. Era um texto de Instagram com filtro de relações públicas e uma foto fofa da família dele tentando minimizar os danos ao máximo, mas era bem ruim. Crescer na Palestina / Israel foi muito difícil para mim, porque eu era só uma menina e eu era muçulmana. E foi difícil no sentido de que eu não tinha permissão nem para sair de casa ou até para voltar tarde, sabe? Eu não tinha permissão nem para andar na rua com um cara do meu lado. E na minha cultura são os homens que mandam em tudo. Então eu não admito que outra pessoa, outro homem, mande na minha vida e sinta que pode me calar e não me deixar dizer o que eu penso. A Ranin me mandou uma DM dizendo, oi, era eu quem estava com Carl. Me liga se quiser ouvir mais. E eu liguei pra ela e ela parecia dizer a verdade, então eu a entrevistei. Eu sei que muitas pessoas o seguiam há anos e olhavam pra ele como se ele fosse o Deus delas. E as pessoas precisam de respostas. E eu senti que a história que eu tinha era uma história pequena, mas era uma pequena peça de um grande quebra-cabeça. Ele não sabe como ter compaixão pelos outros, porque ele acha que ele é o único que sofre. Quando tudo isso foi divulgado, eu fiquei muito brava. Eu fiquei com muita raiva, porque a mesma coisa que usaram pra me envergonhar é a mesma coisa que... Enfim, esse cara é literalmente a definição de hipócrita. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei muito triste. Eu vi a moça com quem ele estava envolvido no noticiário e acho que isso foi o mais libertador. Pela forma como eu fui tratada, eu sentia que não era capaz de fazer escolhas saudáveis por conta própria e precisava da permissão ou da orientação dele para tomar decisões saudáveis para os meus relacionamentos. Mas aquela notícia me deu outra perspectiva.
essa é a posição de Deus na minha vida, não a de um homem, a de um humano. E perceber que não importa quanto poder uma pessoa tenha, as mentiras ou as ilusões sempre serão reveladas. O escândalo do que o Carl fez veio à tona e daí o Brian não teve escolha a não ser demiti-lo. Essas decisões são baseadas no que é bom para a corporação em si. Imagine a renda que eles perderiam, a receita que eles perderiam ao dispensar o Carl. Seria devastador. Então eu imagino que chegar a essa decisão na sala de conferência deles foi difícil. Mas Carl Lentz cometeu adultério e o Brian Houston não quer que isso afete o império. Assim como qualquer corporação se protegeria contra o escândalo. Afaste-se o máximo que você puder desse cara. É aí que a Hillsong parece Hollywood. Se você olhar para qualquer escândalo de Hollywood, é idêntico e as relações públicas de cada um entraram em ação. O Carl Lentz tem a versão dele. E o Brian Houston veio com uma explicação totalmente diferente do porquê o Carl foi demitido. Há uma série de coisas que eu vi no Carl. E tendo dito isso, questões de liderança que acredito incluíram mentiras também, mas ele tinha um comportamento narcisista. Preste atenção na reação da Hillsong. No escândalo de Carl Lentz, o Brian Houston vai a público com paixão e convicção e faz declarações do tipo: sim, tivemos que nos livrar do Carl porque ele era mau e eu questiono a moral dele. Esse é o diabo chamando o diabo de diabo. Se desvendarmos ou começarmos a prestar atenção no Brian Houston, veremos que ele é mais esperto. A Hillsong é baseada em narrativas, testemunhos pessoais e em mídia também, só que eles querem controlar essa narrativa, querem controlar o que estão dizendo sobre eles. Em 17 de abril de 2021, um áudio entre Brian Houston e a liderança da Hillsong apareceu no YouTube. Descobriram mensagens entre Carl e Karen no seu computador e relataram para Brian Houston. A natureza significativa e a natureza das questões morais mostram que eu acreditei, o Conselho Global acreditou que o único caminho a seguir era demitir o Carl e começar tudo de novo. Eu posso te dizer uma coisa? Pode, você vem dizendo uma coisa para ela nas últimas 2h30. O áudio do Brian simplesmente não apareceu do nada. Se você quer que as pessoas saibam uma coisa, você acha um jeito de trazer essa narrativa e de preparar as pessoas... Para chegar nos ouvidos delas. Para chegar aos ouvidos delas. Posso dizer honestamente diante de Deus que a primeira vez que ouvi qualquer reclamação moral contra o Carl foi quando a Tulu me contatou. Descobriram mensagens entre Carl e Karen no seu computador e relataram para Brian Houston. Se alguém está se perguntando se isso era algo que sabíamos, não é. O Brian provavelmente queria que as pessoas pensassem que ele não sabia. Mas ele sabia, porque eu contei isso a ele, pessoalmente. Nós fomos pastores da Hillsong Church em Kiev por 17 anos. Nós deixamos a igreja em 2014. Em Nova York, começou por volta de 2010. E nós vimos algumas coisas, eu não vou dizer como, mas nós vimos muitas coisas naquela época, entende? Eu vi alguns comportamentos inadequados e alguns comportamentos até mesmo imorais. Não eu, mas pessoas próximas do Carl que ajudaram a fundar a igreja. Pessoas que conhecíamos e que confiávamos. Depois de Nova York, relataram que Carl estava se comportando de maneira nada pastoral. Você foi corajoso o suficiente para ir ao gerente geral em Sydney e dizer: sim, isso é o que ouvimos, precisamos lidar com isso, porque isso vai ficar feio para todos nós. Dizíamos isso abertamente. Ninguém realmente prestou atenção e fomos calados porque provavelmente o Carl recebeu. Enfim. Foram 2 pesos e 2 medidas na situação. E foi assim com o Carl, com certeza. A liderança da igreja precisa assumir a responsabilidade por suas decisões e também por seus erros. Acobertar e negociar em segredo é o padrão da Hillsong Church. E é por isso que tivemos tantos escândalos. Os produtores conversaram com 2 ex-voluntários que levaram relatos de impropriedade sexual contra Carl, a liderança da Hillsong, em 2017.
As fontes alegaram que foram acusados de fabricar as acusações e foram demitidos de seus cargos. Brian afirma que a liderança investigou as alegações contra Carl na época e não encontrou prova alguma para substanciá-las. As fontes deixaram a igreja e se recusaram a participar desta série. O Brian Houston não estava ciente do que estava acontecendo dentro das suas próprias igrejas? Eu não acredito nisso. É claro que ele sabia. Ele é um CEO de uma corporação que é multimilionária. E o Carl Lentz é o seu superastro. Sua filial está gerando mais riqueza justamente para o Brian Houston. Então você pode ter certeza que ele sabia. Ah, o Brian Houston com certeza sabia disso. E também muitos pastores já traíram suas esposas e nem por isso eles foram demitidos. Então, porque quando o Carl Lentz também faz isso, ele é demitido? Tinha que ter alguma coisa por trás dessa história. Você tem o ego do Carl Lentz e tem o do Brian Houston. E alguns podem pensar que o Carl foi eliminado porque ele estava ficando mais popular do que o Brian. Se isso é verdade ou não, eu não tenho essa informação. Mas posso dizer que acredito nisso. Não posso confirmar porque eu não sei, mas... O boato é que ele e a Laurel estavam planejando sair da Hillsong. Eles iam embora e eu acho que o Brian sabia que ele era conhecido demais e que as pessoas iam seguir ele. Mesmo que ele não pedisse, as pessoas iam seguir ele. Então eu acho que foi meio que se livrar dele e tentar sujar a marca dele. Foram realizadas várias tentativas de contato com Carl e Laura Lentz para ouvir seus comentários, mas eles não responderam a nenhuma delas. Acho que a Ronin abriu o caminho. Compartilhar a história dela incentivou muitos outros ex-congregados da Hillsong a se apresentarem e compartilharem suas próprias histórias. O Carl pode ser uma desculpa conveniente para a Hillsong agora. Eles podem continuar jogando toda a culpa sobre o Carl e se permitirem se livrar um pouco de algumas questões culturais, da cultura de dentro da igreja. Mas acredito que a situação da minha filha está muito relacionada a uma cultura que precisa ser corrigida. Em 2021, Brian leu um comunicado para a equipe da Hillsong sobre o comportamento inadequado em relação a uma aluna da Hillsong College em 2018. Antes, preciso dizer que eu lamento por Anna Crenshaw. Ela é vítima de um crime e está claramente traumatizada e ferida pelas ações de Jason John Mays. Eu não estou aqui para defender o Jason de modo algum. Contudo, é importante entendermos todos os detalhes do que aconteceu. Uma coisa que eu sei que não estamos falando é de um predador sexual aqui. Estamos falando de um jovem casado que fez algo estúpido, que ficou muito bêbado e se colocou numa situação ruim. É isso. Eu sou Anna Crenshaw e frequentei a Hillsong Church and College por 4 anos e meio. Os meus pais são pastores, então eu cresci indo à igreja todos os domingos e até na minha adolescência, e eu amava. Depois do ensino médio, fiz trabalho missionário por cerca de 4 meses. E depois, em janeiro de 2016, eu fui para Hillsong, na Austrália. A reunião foi depois da igreja e à noite. Eram só alguns amigos na casa do Jason. Eu só fui convidada porque a minha amiga foi convidada e ela estava conversando com um dos caras que estariam lá. O Jason Mays trabalha na Hillsong. Toda a família dele faz parte da igreja. Então o pai dele é o chefe do RH da igreja. Eles estão na Hillsong há muitos anos. A família da esposa dele também estava muito envolvida. Na época, ele trabalhava para a Hillsong em algum tipo de função administrativa. E também estava na equipe de louvor no domingo. Então, na reunião, eu não sabia o nome dele, nem nada sobre ele. Mas eu reconheci porque ele ficava no palco. Ah, é? Enquanto a noite avançava, ninguém estava bebendo demais. O único que bebia demais era o Jason. E eu e a minha amiga estudávamos na faculdade. E eles não permitem que a gente beba. Então, a gente não bebeu nada. Mas eu notei que ele estava bebendo muito.
Até que chegou uma hora que ele disse: então, vocês garotas vão dormir aqui? E eu fiquei tipo, essa é uma pergunta muito estranha. Tipo, isso é muito impróprio. Até que teve uma hora que ele chegou perto de mim e foi quando ele pôs a mão na minha coxa. Eu congelei. Por sorte, um dos amigos dele se aproximou e foi quando eu acho que ele viu a mão do Jason. E assim que ele viu, ele disse: é hora de levar as meninas para casa. Então eu me levantei e foi quando o Jason me agarrou. Ele pôs as mãos dele na minha virilha, nas minhas nádegas, entre as minhas pernas. Ele levantou um pouco a minha blusa e começou a beijar a minha barriga. E eu tava tentando me afastar dele, mas sabe, ele tava me agarrando. Aí eu consegui me desvencilhar e assim que entramos no carro, minha amiga e eu sentamos no banco de trás. E o cara que estava levando a gente para casa disse: sinto muito, ele não é assim, por favor, não contem para ninguém. E então todo o resto da viagem de carro foi silenciosa. A minha amiga e eu conversamos bastante sobre isso nas semanas seguintes. Era muito para processar. Eu acho que eu fiquei chocada até todo o evento terminar. E naquela época eu não conhecia nenhum jeito de relatar nada a Hillsong. O pai dele é chefe de recursos humanos, então, claramente, se eu relatasse alguma coisa, ele descobriria. E eu acho que, às vezes, quando você é uma vítima nesse tipo de situação, você pode sentir a pressão, não de proteger a pessoa que atacou você, mas meio que evitar que a família dele saiba o que houve. Porque eu podia imaginar que seria muito doloroso ouvir que seu marido fez isso, seu filho fez aquilo. Então, eu senti que se eu pudesse suportar o peso disso, todos os outros ficariam bem. Mas eu continuava encontrando com o Jason e ele olhava diretamente por cima da minha cabeça, como se ele não pudesse ver que eu tava ali. Então eu fiquei tipo, certo, esse cara sabe o que fez e tá tentando fingir que não aconteceu. Então por um tempo eu pensei, certo, eu só tenho que fingir que nada aconteceu também. Eu estava muito estressada com tudo o que estava acontecendo. Eu lembro que quando eu ia para os cultos da igreja, eu sentia que precisava sair do salão e chorar no banheiro. Eu estava de um jeito que eu estava me sentindo, eu acho que impotente nessa questão. Foi só depois do meu 2º ano de faculdade que eu fui fazer terapia em Sydney. Eu me senti pronta para usar minha voz. E àquela altura, eu estava me sentindo muito empoderada. Eu pensei, quer saber, isso me traria muita paz e seria a coisa certa. E garantiria, sabe, que as pessoas certas estivessem em posição de poder na Hillsong. Em dezembro de 2018, Ana relatou o ataque a Margaret da Hillsong, lendo um comunicado. Ana foi chamada em mais 2 vezes em 2019 para relatar sua experiência em detalhes. Então, pela 3ª vez que me chamaram, e a Margaret definitivamente estava procurando por algum furo ou erro, porque ela me fez perguntas específicas do tipo, você tem certeza que a esposa do Jason não estava lá? E eu disse pra ela, sim. Você tem certeza que não foi um jantar formal? Tipo, sim, não foi um jantar formal. Eu disse isso o tempo todo. Aí eu percebi, ok, eles não estão do meu lado. Isso parece um interrogatório. A essa altura, o Jason cantava aos domingos, trabalhava na igreja. Nada tinha acontecido com ele, exceto talvez uma reunião em que perguntaram sobre o que aconteceu. Mas se um aluno faz algo errado, seja ficar bêbado, ou beber álcool, ou dormir com o parceiro, ele é mandado para casa. É sério, é uma coisa que eles levam muito a sério. Mas se uma pessoa da equipe assedia um aluno, é visto de forma diferente? Isso não faz sentido. Isso estava me afetando muito e eu estava muito frustrada por nada ter sido feito e porque eu estava sendo interrogada sobre a minha declaração.
Então, a partir desse momento, o meu pai passou a responder por mim. Quando eu me envolvi, aí eles começaram a levar a sério. Ela fez um relatório completo em dezembro de 2018 e eles não agiram até eu me envolver meses depois, em abril de 2019. O advogado principal deles me informou que era uma situação de notificação obrigatória e que teria que ser feita diretamente à polícia. A Anna não sabia se queria denunciá-lo à polícia ou não, mas ela esperava algumas medidas disciplinares contra o Jason Mason. Ela provavelmente teria ficado satisfeita em deixar isso ser tratado adequadamente dentro da igreja. Mas, segundo o próprio advogado deles, era uma situação de notificação obrigatória. Aconselhada pelos advogados, a Hillsong relatou o incidente à polícia. Após uma investigação, Jason foi acusado de agressão com um ato de indecência. Em 2020, ele se declarou culpado e foi condenado a 2 anos de liberdade condicional. Ele foi suspenso por 1 ano sem pagamento. Eu fiquei com isso na cabeça por muito tempo. Eu estava no escuro. Quando a organização que você denuncia, ou a igreja que você denuncia, tenta abafar tudo, ela só dá mais continuidade ao abuso, porque se você não está contando às pessoas a verdade do que aconteceu, ninguém pode seguir em frente, muitas pessoas podem ser prejudicadas. Então, em março deste ano, 2021, eu cooperei com o repórter do Christian Post e contei a história da Anna e o repórter pegou algumas das minhas declarações e da Anna e as apresentou à Hillsong e elas estimularam uma resposta que você pode encontrar no site deles. Então, isto é direto da Hillsong. Para corrigir relatos imprecisos e deturpação dos fatos, é importante esclarecer a linha do tempo deste incidente e alguns detalhes que o cercam. Neste e-mail, a Hillsong alega que uma reclamação não foi feita pela senhorita Crenshaw até 11 de abril de 2019. A data é de quando a Hillsong solicitou a declaração da vítima de Anna por e-mail lida em dezembro de 2018. Eles sabem que não tomaram uma atitude esperando que o problema fosse embora ou que fosse minimizado. A Anna continuou sendo questionada, ela precisou continuar contando a história dela inúmeras vezes. Isso intensificou o trauma e agora eles querem acobertar isso. Então era absolutamente essencial para eles desacreditar o relato anterior dela. Ela não recebeu o acolhimento, ela foi manipulada. Eu acredito que a situação da minha filha, em que ela foi agredida indecentemente, está intimamente ligada aos mesmos problemas que derrubaram Carl Lentz. Quando eles, obviamente, desejam se proteger mais do que ajudar a vítima, aí a questão vira um problema. O Brian Houston criou um sistema que se preocupa mais com sua reputação do que sua devoção ao seu rebanho. Claramente, Carl Lentz trair a esposa foi a ponta do iceberg do que estava acontecendo. Todos começaram a me procurar de uma vez. Era como um tsunami de pessoas por todo o país, me bombardeando, enviando e-mails e me contando sobre uma variedade de experiências ruins na Hillsong. Eu comecei a perceber o quanto o abuso financeiro era grande. Os cartões de débito eram carregados com o dinheiro do dízimo. Eles eram usados em roupas, manicures semanais, em restaurantes chiques, bolsas de grife, quadriciclos que eles pilotavam por Williamsburg, o que é muito ridículo, tênis, presentes de luxo, um iPhone novo de $700. Isso é fraude, porque o dinheiro do dízimo se destina a tornar uma igreja melhor. Em resposta, a Hillsong divulgou um comunicado em 9 de julho de 2021. Despesas pessoais não podem ser cobradas nos cartões de crédito da igreja. Nós ouvimos de pessoas que estiveram dentro da organização que muito agressivamente queriam que as pessoas soubessem o que estava acontecendo. Eles revelaram que membros importantes da equipe da igreja estavam tendo relações sexuais impróprias com esses voluntários, ao ponto de
de um membro da equipe encontrar outro membro da equipe fazendo sexo com um dos voluntários na igreja. A demissão de Lentz em Nova York cria polêmicas na Hillsong. Uma carta à liderança de Nova York em 2018 veio à tona alegando comportamento abusivo de líderes da igreja. Nos meses que se seguiram, um funcionário em Nova Jersey renunciou diante do que um porta-voz da igreja diz ter sido uma mensagem imprópria nas redes sociais. A Hillsong anunciou que seus pastores em Dallas renunciaram e a igreja de lá foi fechada. Eu não me sinto mal pelo Carl, mas acho que ele também foi preparado de um jeito pela Hillsong e depois usado. E então, no momento em que ele não pôde mais servi-los, eles o chutaram pra rua e tentaram usá-lo como bode expiatório pra tudo. Mas é claro que algumas dessas coisas são um pouco mais pesadas do que apenas um pastor em Nova York que teve um caso. A série de escândalos recente abalou qualquer confiança na igreja e sem o apoio de celebridades, eu não sei por quanto tempo eles conseguiriam manter a congregação que tem atualmente. Aposto que o Brian Houston vai fazer o que for preciso para garantir o controle sobre o caso. Ele mantém empresas de relações públicas e advogados e especialistas em mídia na folha de pagamento e, obviamente, planejam a melhor maneira de lidar com essas coisas. São tantas manchetes falsas e enganosas. E as pessoas, especialmente a mídia, têm uma fixação por nós. Ele claramente é hostil à mídia. E hostil a qualquer um que esteja investigando os assuntos deles. Havia todo tipo de coisa tentando me distrair, ter que responder a perguntas estúpidas e burras de uma mídia estúpida e burra. Não contei a ninguém que eu disse isso, não mesmo. Foram perguntas estúpidas. Perguntas estúpidas e todo tipo de coisa. É o diabo tentando nos usar. Eu acho que a maior parte do tempo ele quer parecer uma vítima, para que as pessoas se sintam mal por ele. E se ele é vítima, todas as pessoas são vilãs. Isso não é só um ataque à nossa igreja. Honestamente, é um ataque a tudo o que defendemos. Nossos valores cristãos. E por nossos valores cristãos, quero dizer os seus valores cristãos. Tudo que muitos de vocês defendem. Você falou com o Brian? Não, eles não me deixam chegar perto dele. Mas eu tentei entrar em contato e caiu direto na empresa de relações públicas deles. E eu me lembro de procurar a empresa que me disseram para entrar em contato alguns anos atrás. E é tipo uma empresa especializada em crises. É meio louco eles a manterem em caráter permanente na folha de pagamento. Vocês sabem de pelo menos 3 documentários, séries documentais, que estão sendo feitas sobre a nossa igreja. E cada uma delas tem só uma intenção, que é nos prejudicar. Não se assustem com isso. Não terão sucesso. A Austrália vem tentando fazer isso há 20 anos. Se alguém te diz não pode confiar nas pessoas ao seu redor, mas pode confiar em mim, isso tem muitas ramificações ruins. Eu incentivo vocês a manter o foco na igreja que vocês conhecem. E amar. E não se distrair com todos os esforços do diabo. Eu até estou dedicado a parar de olhar para essas coisas. É a última coisa que preciso em meu espírito, para ser sincero. Uma das coisas que notei sobre as pessoas que lideram grupos de cultos, há sempre um dedo apontado para os outros. Há sempre uma desculpa, porque eles não querem que ninguém segure um espelho para ver o que eles fizeram de errado. Então, quase todos os métodos de manipulação estão sendo usados bem na sua frente. Em resposta ao artigo do Christian Post, Brian Houston fez um tweet em que fazia referência a uma experiência anterior de agressão sexual contra Anna aos 12 ou 13 anos. Com isso, ele estava tentando dizer que essas coisas podem acontecer em qualquer lugar, mesmo na igreja do pai dela. E as pessoas no mundo todo que viram esse argumento reconheceram que era atroz se referir a uma vitimização anterior como uma forma de diminuir o impacto da situação atual dela. E ele rapidamente apagou. Na verdade, ele me enviou um pedido de desculpas. E eu disse a ele, na minha resposta a esse texto, que tenho dificuldade em levar a sério o pedido de desculpas dele, quando a única coisa pela qual ele está se desculpando é pelo tweet que se tornou público e pelo qual não pode negar responsabilidade. E ainda, ao mesmo tempo, ele diz que existem fatos contestáveis. Foi uma tentativa
descarada de envergonhar a vítima, porque ele praticamente fez parecer que, bom, isso já aconteceu com ela antes. Isso podia fazer as pessoas pensarem mal de mim, em vez de olhar como eles lidaram com a situação. A toxicidade da Hillsong parece claramente vir de cima para baixo. Eu acho que muitas das minhas fontes puseram a culpa apenas em Brian Houston por criar essa cultura venenosa. Para a maioria de nós, era o sistema. E o sistema que ele estava perpetuando. Tipo, Brian Houston apontará o dedo pro Carl, o Carl provavelmente vai apontar pro Brian, e eu tô apontando pros dois. O importante é a marca. É o bebê dele. Ele a construiu com 45 pessoas em uma escola no oeste de Sydney. Agora ele tem igrejas em 30 países e 150 mil fiéis por semana. E ele vai proteger a marca a todo custo. Para alcançar e influenciar o mundo. Versão brasileira, DPN Santos.